Boa noite, irmãos, graça e paz. Hoje vamos no Salmo 72. Salmo 72. É um lindo salmo de Davi. E este salmo, acredita-se que é uma oração de Davi pela vida e pelo reinado do seu filho Salomão. Vamos ler este salmo e refletir nele nesta noite. E antes da leitura eu gostaria de te fazer uma pergunta. Quem governa a sua vida? Você está debaixo de qual governo? Revestes da tua justiça o rei, ó Deus, e o filho do rei da tua retidão, para que ele julgue com retidão e com justiça os teus que sofrem opressão. Que os montes tragam prosperidade ao povo e as colinas o fruto da justiça. Defenda ele os oprimidos entre o povo e liberte os filhos dos pobres. Esmague ele o opressor. Que ele perdure como o sol e como a lua por todas as gerações. Seja ele como chuva sobre uma lavoura ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresçam os justos nos dias do rei, e que haja grande prosperidade enquanto durar a lua. Governe ele de mar a mar, desde o rio Eufrates até os confins da terra. Incline-se diante dele as tribos do deserto, e os inimigos lambam o pó. Que os reis de Tarsis e das regiões litorâneas lhe tragam tributo, e os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes. Incline-se diante dele todos os reis, e sirvam-no todas as nações. Pois ele liberta os pobres que pedem socorro, os oprimidos que não têm quem os ajude. Ele se compadece dos fracos e dos pobres, e os salva da morte. Ele os resgata da opressão e da violência, pois aos seus olhos a vida deles é preciosa. Tenha o rei vida longa. Receba ele o ouro de Sabá, que se ore por ele continuamente, e todo dia se invoquem bênçãos sobre ele. Haja fartura de trigo por toda a terra, ondulando no alto dos montes. Floresçam os seus frutos como os do Líbano, e cresçam as cidades como as plantas do... Permaneça para sempre o seu... Sejam abençoadas todas as nações por meio dele, e que elas os chamem bendito. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, o único que realiza feitos maravilhosos. Bendito seja o seu glorioso nome para sempre. Encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Encerram-se aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Santo Deus, eterno Pai, reunidos aqui nesta noite, ó Deus, para te adorar, para colocar nossas vidas, ó Deus, e nossas famílias em tua mão. Abrimos tua santa palavra para ler e meditar nela, ó Pai, para buscar nela, ó Deus, a direção para o nosso viver. Pai, que o teu Santo Espírito nos ajude a compreender a tua vontade e o teu querer, e nos ajude a viver, ó Deus, dentro do teu querer e da tua vontade. Que nossos corações, ó Deus, e mentes estejam voltadas à tua palavra, e dela possamos, ó Deus, aprender, ó Deus, a como viver dentro da tua vontade e do teu querer. Assim que eu oro ao Senhor, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Os homens acham que têm todo o poder em suas mãos. E em qualquer circunstância nós somos um sopro, nós somos uma névoa. Então essa semana o Brasil todo está aí em polvorosa, porque alguém escreveu numa rede social alguma outra coisa, e isso causou um rebuliço em todas as instâncias do poder. E quando as pessoas acham que têm todo o poder e toda a fama e tudo, Deus vem
com uma coisa muito pequena e faz tudo mudar. Não sei se você acompanhou terça-feira o eclipse, e eu achei tão interessante que foi feita uma pesquisa com alguns animais. E na hora que começou a vir a sombra do eclipse, alguns animais começaram a se aninhar para dormir. E é tão interessante que a natureza sabe quem a governa. A natureza sabe. Os animais sabem quem a governa. Os homens não sabem. Os homens tentam viver longe da vontade de Deus e do governo de Deus. Os homens tentam subverter a ordem de Deus. Os homens tentam se afastar das ordens de Deus. Mas Deus continua sendo Deus. Fala comigo. Deus continua sendo Deus. Isso é para que nós não duvidemos. Deus continua sendo Deus e Deus tem todo o governo. O Salmo 72, então, é essa oração de Davi pela vida do seu filho que vai assumir o trono. Mas eu e você precisamos entender algo. Esse não era o plano de Deus. O plano de Deus não era que alguém pudesse governar sobre os outros homens. Nunca foi esse o plano de Deus. Os homens foram lá e pediram para Samuel que ele ungisse um rei. Samuel foi e ungiu Saul. Terminou bem a história? Não terminou bem a história. Saul se encheu, se envaideceu e estava levando o povo à ruína. Vem Davi. Davi faz um governo segundo a vontade de Deus. O reino prosperou, avançou, mas Davi pecou e Deus não permitiu que ele construísse o templo. Agora vai assumir o seu filho. Ele faz essa oração belíssima. Mas ele está falando de Salomão? Não, lógico que não. Ele está falando aqui de Jesus. Porque Jesus é quem tem que ser o rei sobre as nossas vidas. Salomão, o que aconteceu com a história de Salomão? Salomão também se envaideceu. Salomão se desviou dos caminhos de Deus, do propósito de Deus, trouxe ruína sobre a sua vida, e depois de Salomão, o reino se dividiu. Reino do norte, reino do sul, e não tiveram paz mais Israel. Porque os homens escolheram servir a homens. E muitos crentes escolhem servir mais a homens do que a Deus. Eu e você precisamos entender que nós estamos nesta vida para servir a Deus. Amém, irmãos? O único que é digno do nosso louvor, da nossa adoração, e que nós estamos aqui para o propósito de Deus, para a vontade de Deus. Então, se você olhar para esse texto, você percebe que Davi está orando, parece que é para Salomão, e a oração é bonita. A oração realmente, eu acho que é uma oração que todo pai deve fazer para o seu filho. Que o seu filho não se desvie, que tudo que o seu filho fizer vai prosperar, que o seu filho possa ajudar as pessoas com mais dificuldade, que o seu filho seja justo, que o seu filho tenha equidade. Essa palavra tem faltado muito hoje em dia, né? As pessoas hoje são muito partidárias e menos equânimes. Nós precisamos aprender a tratar as pessoas com equidade. Quando a gente fala que a gente trata as pessoas com equidade, a gente não faz distinção de cor, de raça, de status social. O cristão não pode fazer isso. Amém, irmãos? O cristão não pode fazer isso. O cristão trata as pessoas como Jesus tratou as pessoas. E como Jesus tratou as pessoas? Ele tratou a todos bem. Ele fez até um convite. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Quem não quer o alívio, né? Mas a segunda parte a gente não quer. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Como está faltando gente mansa e humilde de coração, né, queridos irmãos?
A gente fica chocado com o caso que aconteceu aqui na cidade de Goiânia com um líder religioso que se inflamou nas vaidades e acabou preso. É assim, a nossa vida, ela é um vapor, irmãos. Nós não somos maiores nem melhores do que ninguém. Nós precisamos aprender a viver sobre o governo de Deus. Amém, irmãos? Amém, irmãos. Nós precisamos aprender a viver sobre o governo de Deus. E como que a gente vive? Queridos, é humilde. Essa canção que nós cantamos hoje, né? Não querer ser reconhecido, mas querer estar ali diante do Senhor e que as pessoas vejam a glória de Deus através de nós. Amém, irmãos? Porque olha o que Davi deseja. Primeira coisa, que julgue com retidão, verso 2, com justiça os que sofrem opressão. Olha que coisa bonita. Só quem faz isso? Jesus Cristo, não é verdade? Você pode confiar em algum juiz da nossa nação? Olha que eu conheço muitos juízes, viu, irmãos? Eu sou de frequentar a casa de alguns deles. Mas eu falo que eu não confio na pena deles, eu confio somente na pena do meu Deus eterno. Amém? E o meu nome está escrito no livro da vida, então não há o que temer neste mundo. Se você coloca a sua vida nas mãos de Jesus, você não tem o que temer. Amém? Porque a pena da justiça é a pena da justiça de Deus. Ele guarda, Ele cuidará de nós. E olha o que ele diz, o que deve ser um governo justo? É o que defende os oprimidos, liberta o filho dos pobres, aquele que oprime, ele esmaga. Olha aí, é igualzinho o governo brasileiro, né, irmãos? É igualzinho, né? Ainda bem que o nosso governo é outro, amém, irmãos? Irmãos, nada fica impune neste mundo. Eu já tenho os meus 50 anos, eu já vi muita coisa acontecendo, eu já vi muita água correndo, eu já vi muita gente lá em cima que de repente foi lá para baixo, e muita gente que estava lá embaixo foi levantada e que de repente o coração também se desviou e foi lá para baixo de novo. Quem governa é Deus. Quem governa é Deus. Este reino que Davi sonha que seu filho realize, ele é realizado em Cristo Jesus. Amém? Ele é realizado em Cristo Jesus. E olha que interessante. Ele diz aqui outra característica. Que ele perdure como o sol e como a lua por todas as gerações. Só quem pode fazer isso? Salomão fez isso? Não, Salomão morreu. Até hoje tem os ossos de Salomão, e isso é uma das visitas quando você vai a Israel para você conhecer lá o túmulo de Salomão. E é interessante, está lá. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou. Amém? Com o corpo dele, e não acham os restos mortais do nosso Senhor Jesus Cristo. De Maomé eles acham, de Buda eles acham, de Marx eles acham, mas de Jesus não, porque Jesus ressuscitou. E ele perdura como o sol e como a lua por todas as gerações. Então o Salmo 72 é um salmo messiânico, é um salmo que nos fala do Senhor Jesus Cristo. Mas pastor, Jesus citou lá no Novo Testamento? Não, Jesus não citou. Paulo citou lá no Novo Testamento? Não, não citou. Mas nós sabemos que aqui está falando de Jesus. Outra característica de Jesus, que ele nos mostra aqui. Governe ele de mar a mar, desde o rio Eufrates até os confins da terra. Incline-se diante dele as tribos do deserto, os inimigos lambam pó, que o rei de Tarsis e das regiões litorâneas lhe paguem tributos, os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes.
inclinem-se diante dele todos os reis e sirvam-no todas as nações. Já aconteceu isso? Ainda não, mas vai acontecer. Amém? Vai acontecer. Está mais breve do que a gente possa imaginar. Está mais breve do que a gente possa imaginar. Meu pai tinha uma oração assim. Meu pai orava assim: que os meus olhos possam ver o Senhor. Eu achava tão bonita essa oração do meu pai. Que os meus olhos possam ver o Senhor. Ele não viu em vida, mas agora ele vê na glória, porque ele está ao lado do Senhor Jesus. Mas e você, está preparado para ver o Senhor face a face? Seus olhos verem Jesus? Oh, queridos, eu estou preparado. Eu estou preparado para a hora que ele vier. Não tem algo que eu anseio mais na minha vida do que isso, em esse encontro com Jesus. E para isso, então, eu me preparo com oração, em santificação, buscando a Deus, firme com o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então, a gente canta o hino antigo. Quando se fizer chamada, eu lá estarei. Então, eu estarei lá quando fizer a chamada. Eu estarei no encontro com Cristo Jesus. E aqui, então, está dizendo que isso se tornará realidade em Cristo Jesus. Lá em Apocalipse, João viu. Apocalipse 5. E vi uma multidão de povos, raças e tribos, e todos adoravam o Cordeiro. Digno é o Cordeiro que foi morto. Glória a Deus, irmãos. Então, um dia nós vamos nos encontrar com Ele. Então, essa promessa ainda não se cumpriu, mas ela há de se cumprir, e que os nossos olhos possam ver, e que nós estejamos preparados para vê-lo. Verso 12. Acontece. Olha que lindo esse texto. Pois ele liberta os pobres que pedem socorro, e os oprimidos que não têm quem os ajude. Ele se compadece dos fracos e dos pobres e os salva da morte. Ele os resgata da opressão e da violência, pois aos seus olhos a vida deles é preciosa. A sua vida é preciosa. Amém? Coloca a mão no seu peito e fala assim: a minha vida é preciosa para Jesus. Para Deus eterno, a sua vida é preciosa. Cristo morreu na cruz do Calvário para mostrar quão grande é o amor de Deus por sua vida. A sua vida é preciosa. Olha que coisa maravilhosa esse salmo. Eu poderia ficar só nesses versos aqui para dizer para os irmãos que coisa maravilhosa. A promessa é para o futuro, mas a promessa é para hoje também. Amém, irmãos? A promessa é para hoje. Então, Ele liberta os pobres, Ele ajuda os oprimidos, se compadece dos fracos, resgata os que estão oprimidos, porque as nossas vidas são preciosas. Amém, irmãos? É Jesus quem faz isso. Olha que maravilha. Quem está governando a sua vida é esse Rei dos Reis, é o Senhor do Senhor. Está aflito por quê, então? Se acalma, coloca nas mãos de Deus, amém? Coloca nas mãos de Deus, só fala assim: Senhor, eu sei que eu sou escolhido, eu sou amado pelo Senhor, eu sei que a minha vida é preciosa, Senhor. Então me ajuda a andar nos teus caminhos, amém, irmãos? Que essa seja a nossa oração. Que não seja só a oração de hoje e que vir ali na esquina a gente esquece, como Saul esqueceu, como Davi esqueceu, como Salomão esqueceu. Que eu e você sejamos fiéis até o fim, amém, irmãos? Sejamos fiéis até o fim. E é então interessante isso que ele diz, queridos irmãos, que a promessa ela vai se cumprir por todos sempre. E no verso 15 ele diz assim: que se ore por ele continuamente e todo dia se invoquem bênçãos sobre ele. Ele está falando de quem? Ore continuamente a Jesus, amém, irmãos? Ore continuamente. Irmãos, eu creio que a chave da vitória do cristão é a oração. É a oração diária, constante,
Não permita que nada atrapalhe as suas orações, as suas súplicas. Acorde e ore todos os dias. Todos os dias. Ore, que se ore por ele continuamente. E aqui ele fala só de bênçãos. Haja fartura e trigo. Olha que coisa linda. Haja fartura e trigo. Não é o que está lá? Não é o que Jesus disse em Mateus 6:33? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Então aqui, está lá. Com outras palavras, mas está aqui o texto nos mostrando. Permaneça para sempre o seu nome e dure a sua fama enquanto o sol brilhar. Sejam abençoadas todas as nações por meio dele e que elas o chamem bendito. Então, quem que é o bendito das nações, irmãos? Salomão? Não, é Jesus, amém? Jesus é o bendito das nações. Glória a Deus, amém? Jesus é o bendito das nações. Olha que coisa maravilhosa. Que coisa especial, eu e você podemos nesta noite estarmos aqui adorando o bendito das nações. Eu e você estarmos aqui hoje orando ao bendito das nações. Eu e você estamos aqui hoje testemunhando, amém, irmãos? Testemunhando, uma igreja aberta é uma testemunha viva. E eu vou ver, em nome de Jesus, essa igreja aberta todos os dias, amém, irmãos? Todos os dias. Eu vou ver isso, Deus vai deixar eu ver isso. Todos os dias, irmão Paulinho. Todos os dias. Lógico que não vai ser eu pregando, né? Vai ter outras pessoas. Mas vai ter gente ensinando aqui, né, irmã Lucélia? Gente ensinando aqui, Libras, essas, mexer com as mãos assim. Se vocês querem aprender Libras, viu, irmãos? Uma excelente professora. Vai começar domingo, 17 horas. É um curso importante hoje, porque é uma grande população. E, irmãos, tem concurso público que precisa ter Libras, não é isso, Lucélia? Tem concurso público que precisa de Libras. Então, a irmã Lucélia é muito gabaritada, ela é missionária, então ela está aqui na frente, não está fazendo à toa não, né? O pastor, não tem nenhum surdo ainda, você não sabe? Tem uns irmãos aqui que a gente conversa, mas a gente não sabe se você está ouvindo, pelo menos já está na língua aqui, já vai acostumando, não é, Cadu? Vai acostumando aqui, vai vendo, já vai acostumando, vai aprendendo. Dá para vocês entenderem, irmãos? Então, você conhece alguém surdo? Já chama, domingo pode ir lá na igreja. Aí, se você chamar domingo à noite, a Lucélia não tiver, aí a gente fala, a irmã Lucélia passou mal, mas vai ter no próximo, vem no próximo. Irmãos, por isso que a gente precisa aprender, amém, irmãos? Precisa aprender. Quanto mais gente aprender, mais nós vamos estar falando da palavra de Deus. Vai que um dia desses chega aqui os meninos aqui nos Atletas de Cristo, né, irmão Paulinho? Mais um fruto dos Atletas de Cristo aqui, viu, Cadu? Você não vem, mas o irmão Paulinho não falta aqui, não. Segunda-feira, está aqui firme, aqui no Atletas de Cristo. Vai precisar também ter intérprete aqui. Vai que tem uns jogador também, né? Que precisa. Queridos, o texto encerra para mim e para você dizendo assim. Você pode dizer isso nessa noite? Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que realiza feitos maravilhosos. Amém? Levanta as suas mãos aos céus e diz assim: o meu Deus é o único que realiza feitos maravilhosos. Amém? Dá uma salva de palmas a Deus. Feitos maravilhosos que o Senhor faz. Feitos maravilhosos. Vocês viram o testemunho do irmão Lincoln? Orou e Deus age. Amém, irmãos? Faz feitos maravilhosos. O irmão Paulinho está testemunhando do filho que fechou a prova lá. Glória a Deus, né? Feitos maravilhosos, porque Deus, a mão do Senhor, a bênção de Deus, se compadece daqueles que o buscam. Amém, irmãos? Olha que coisa maravilhosa. Bendito seja o seu glorioso nome para sempre. Encha-se a terra, toda a terra, da sua glória. E é interessante o verso 20 desse salmo. Encerram-se aqui as orações de Davi, filho de Jessé.
Acreditam-se alguns autores que realmente este foi o último salmo de Davi em vida, composto, escrito e inserido. E assim a gente encerra o segundo livro de Salmos, e na próxima semana nós vamos começar o terceiro livro de Salmos, e aí são os Salmos de Asaf, e nós vamos estudar os Salmos de Asaf. Nesta noite, queridos irmãos, então nós somos conduzidos pelo Salmo 72 a olhar aquele que governa sobre tudo e sobre todos. Nós somos conduzidos a entender, queridos irmãos, que o governo humano é falho, mas o governo de Deus não falha e não falhará. E que, portanto, bom é confiar no Senhor, buscá-lo todos os dias, confiar no Senhor. Porque nós somos, guarda isso no seu coração, as nossas vidas são preciosas aos olhos de Deus. E Ele recompensa aqueles que o buscam. E Ele sustenta aqueles que o buscam. Ele abençoa com as bênçãos dEle, porque Ele tem coisas maravilhosas para derramar sobre nossas vidas. Vamos orar neste momento? Feche os teus olhos e vamos colocar nossas vidas e nossas famílias nas mãos do Senhor neste momento. Pai querido, Pai celeste, nesta noite, ó Deus, que abrimos Tua Santa Palavra, ó Deus, para meditar e refletir. Pai querido, como é bom encontrar respostas, ó Deus, para as nossas angústias. Como é bom, ó Deus, ver, ó Deus, esse texto sagrado, poderoso, este texto, ó Deus, maravilhoso, que exala vida, que exala esperança, que traz sobre nós, ó Pai querido, força para viver, que traz sobre nós, ó Deus, a certeza da salvação, que traz sobre nós a esperança da vida, Senhor, que traz sobre nós, ó Deus, o propósito para viver. Ó Deus, que ninguém saia daqui da mesma maneira que entrou, mas saia daqui com a fé fortalecida, saia daqui, ó Deus, com o coração alegre, ó Deus, sabendo que o Senhor está no governo, o Senhor está no trono do universo, e os homens podem querer fazer qualquer coisa, mas a direção certa sempre virá do Senhor. Por isso, Pai, nesta hora, ó Deus, toma as nossas vidas, toma as nossas famílias, toma, ó Deus, cada lar aqui representado, toma cada família, ó Deus, que está assistindo, cada família da Tua igreja, traz a Tua bênção, traz a Tua graça, traz o Teu poder, ó Deus, traz a Tua esperança, uma porção dobrada de fé em nossos corações. Assim que nós pedimos e suplicamos ao Senhor, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém.